Sejam todos bem-vindos para mais uma partida da nossa saga na Copa do Mundo no Inazuma Eleven Go Strike 2013. Hoje a gente está aqui com a seleção da Nova Zelândia jogando contra a seleção do Iraque. Duas seleções que têm formações completamente diferentes. O Iraque tendo uma formação 4-4-2, que é a formação que eles estão a usar na Copa atualmente, e a Nova Zelândia utilizando uma 4-3-2-1. Uma que também seria a que eles estão a usar na Copa, ou pelo menos foi uma das que foram inspiradas na Copa. Essa seleção que ocupa o ranking 85 da FIFA, por isso ela vai ser a escolha para o jogador número 1, e a do Iraque, que ocupa a posição 52, ficou como o computador. Bom, vamos dar o pontapé inicial para mais uma partida que a gente espera que aconteça muitos gols e principalmente que uma dessas duas equipes que consiga ter um bom jogo contra o próximo oponente que eles vão ter, porque não adianta nada eles passar, tá no final ser uma partida completamente tomando goleada para os outros times. Lá vem a seleção da Nova Zelândia, só que eles não conseguiram. A seleção da Nova Zelândia novamente já consegue recuperar a bola. É uma seleção que pelo menos tem um ataque consistente com seu atacante Fubuki, por mais que não consiga ter grandes resultados já na baliza, porque não tem um goleiro que seria de tanta grande utilidade, mas ainda assim a Nova Zelândia é uma equipe muito forte. Bom, o Iraque conseguiu um chute muito forte. Acredito que o goleiro da Nova Zelândia vai fazer tudo o que ele pode, mas possivelmente ele não vai conseguir parar esse chute. Um chute simplesmente nível 3 contra a baliza dele, ele não conseguiu pegar e realmente não tinha como ele fazer nada. Seria muito difícil ele parar um chute daquele, mas a equipe da Nova Zelândia também tem o seu atacante que pode conseguir, mas ele acabou sendo parado por uma técnica chamada fake bomba, uma técnica que é bem fraca para falar a verdade, mas que ainda assim teve uma grande efetividade, o que fez o atacante deles usar sua técnica Anjo de Neve para conseguir parar os jogadores do Iraque. A Nova Zelândia tenta novamente um ataque, já que eles também sabem que o Iraque não tem um bom goleiro na sua baliza, então eles também têm a plena noção que o chute deles vão ser de grande influência para fazer gols na baliza do Iraque. E o jogo está empatado novamente com o gol do Taiga. Ele, com um belo chute dele, ele consegue empatar o jogo 1-1, jogo muito disputado entre a equipe do Iraque e da Nova Zelândia. Por mais que a Nova Zelândia seja uma equipe que não tenha grandes jogadores, ou pelo menos não grandes nomes, eles ainda assim tentam manter o jogo o mais seguro possível para eles. Utilizando o Orca Assassina, eles conseguem recuperar a bola e já partem para o ataque, mas acabam sendo confrontados novamente e acabam perdendo a bola por deslize mortal. Mas eles recuperam novamente, usando mais uma vez uma técnica de recuperar a bola, e vão em direção ao ataque. O zagueiro da Nova Zelândia tenta fazer um lançamento, mas não consegue. Acaba que o jogador do Iraque consegue fazer um chute contra a baliza do time da Nova Zelândia. Chute esse que acredito eu que também vai ser gol, por causa que o jogador da Nova Zelândia, o goleiro, não tem uma técnica tão forte, mas ele conseguiu parar para surpresa de todo mundo. O goleiro surpreendeu. Agora a equipe da Nova Zelândia tem que aproveitar essa chance e tentar ao máximo marcar um gol nessa situação, porque o goleiro deles conseguiram.
por mais que o chute foi bloqueado, então eles têm que usar uma técnica de drible, o templo celestial, para tentar conseguir passar da equipe do Iraque. Eles até conseguem, mas agora vão ficar sem ninguém para chutar no gol. Eles têm que tocar a bola entre eles e tentar encontrar alguém. Só que o jogador do Iraque acaba conseguindo pegar a bola, mas logo depois é recuperado pelo jogador da Nova Zelândia. O jogador da Nova Zelândia tenta novamente ir pro ataque, tentando mais uma vez conseguir um chute à baliza. Eles acabam usando o bustle deles e os jogadores da Nova Zelândia tentam correr contra a baliza para tentar parar de alguma forma, porque querendo ou não, eles não podem fazer o mesmo. Eles quase conseguem conectar pro Atsuya. O Atsuya ia ser uma ótima opção lá na frente. Eles conseguem conectar para ele. Ele já tá correndo pro ataque. Vai tentar fazer a sua última técnica para novamente tentar botar a Nova Zelândia no jogo, já que ela não conseguiu quase nada nesse jogo. Eles vão tentar novamente com o ataque, com o Lobo Lendário contra a Barreira de Gaia. Será qual dessas duas técnicas vai sair vitoriosa? E acaba acontecendo o gol. O Fubuki acaba marcando um gol para a seleção da Nova Zelândia. Um ótimo jogador, um ótimo atacante. Agora a equipe do Iraque vai ter que tentar novamente recuperar o jogo, mas a equipe da Nova Zelândia não pretende dar jogo fácil para eles. Eles novamente vêm descendo pro ataque e decidem chutar uma técnica de nível 1 mesmo. Os peixes voadores contra a barreira de Gaia novamente. Essa técnica costuma ser muito mais fraca, então acredito que dessa vez a barreira de Gaia vai conseguir pegar. E foi exatamente o que aconteceu. Só que eles estão tentando carregar um chute. Isso que é algo muito ruim, porque o goleiro da Nova Zelândia não passa confiança nenhuma. Ele pode simplesmente acabar sendo vazado, por mais que seja um chute de longe. Ele tenta fazer, nesse caso, a parada da bola com a sua barreira de gelo e acaba conseguindo pegar. Graças a isso ele tem que chutar a bola para fora, porque infelizmente eles acabaram ativando o busto de força, coisa que é proibida pro jogador ou pro player 1. Mas acaba que dessa vez pelo menos não gerou gol para a equipe adversária. Eles começam a subir pro ataque, tentam de novo ir pro Atsuya. Novamente do Atsuya pro seu jogador. Com o tabela solitária, eles conseguem novamente passar por o jogador do Iraque. A equipe da Nova Zelândia prova ser uma equipe muito forte quando se trata de jogo coletivo. E agora o Atsuya tem que voltar para recompor. Um atacante voltando para tentar recuperar a bola. Uma jogada muito boa do Atsuya. Ele acaba recuperando a bola. Muito importante, porque nesse momento, se eles tomassem o gol, seria péssimo. Por mais que eles ativaram o busto agora. E apita o árbitro, acabando assim o primeiro tempo desse ótimo jogo que está acontecendo. Bom, depois de uma pequena pausa, voltamos com a narração desse jogo. As duas equipes vão voltar para o segundo tempo sem nenhuma substituição, coisa que é proibida nesse jogo. O Fubuki é um personagem que atualmente está com o TP um pouquinho zerado, já que ele teve que se esforçar. A equipe da Nova Zelândia consegue tentar recuperar a bola, mas acaba perdendo no combate. Com isso, o jogador do Iraque acaba conseguindo recuperar, mas a Nova Zelândia já recupera novamente. O jogador Fubuki vai acabar ficando sobrecarregado. Se eles não fizerem uma gestão de carga, ele não vai aguentar o jogo até o final, porque ele já está com bastante do seu XP modificado. Ele gastou bastante se esforçando pela sua equipe, tanto defensivamente quanto ofensivamente. É um jogador que a gente pode se dizer que ele se doa realmente à sua equipe. Bom, o jogador do Iraque tenta descer, mas o jogador da Nova Zelândia já acaba tentando vir. Eles não tem ninguém para parar eles. Vai ser um chute na cara do gol, um chute muito forte. E a única pessoa que pode parar isso é o goleiro da equipe da Nova Zelândia, com a sua barreira de cristal. Ele é o único que pode parar esse gol nesse momento. O goleiro tenta, usa sua técnica e
para o chute do jogador do Iraque. Que defesa sensacional! A equipe da Nova Zelândia tenta descer novamente para o ataque, um contra-ataque rápido, mas acaba não conseguindo. O jogo ganha um novo ritmo nesse segundo tempo, um jogo muito forte. A equipe da Nova Zelândia tenta encontrar um jogador que poderia parar esse chute, mas não consegue. Eles têm que novamente contar com o goleiro deles mais uma vez, com seu barreira de cristal. Ele vai tentar novamente mais uma defesa para salvar o seu time e dessa vez não deu. O Kit acaba marcando o gol para a seleção do Iraque. O goleiro da Nova Zelândia até defendeu um chutaço dessa vez, mas não conseguiu parar os ataques dos jogadores do Iraque. O atacante da Nova Zelândia já usa o seu disparo contra o gol, podendo até ser um chute combinado com o Fubuki, mas ele acaba não conseguindo. A barreira de Gaia também não é suficiente e a Nova Zelândia está de novo à frente do placar. A equipe conseguiu, graças a um gol do meio de campo, isso que é importante, você ser uma falta. O Fubuki acaba fazendo uma falta muito infantil, mas ele já consegue recuperar a bola novamente. Com isso ele já tenta fazer um lançamento, mas acaba sendo parado. Os jogadores do Iraque são muito fortes, eles tentam de qualquer jeito. O jogador da Nova Zelândia tenta continuar fazendo a sua defesa perfeita, já que com 2 gols tomados seria péssimo tomar um terceiro agora e ter novamente o empate do jogo. O Fubuki tenta fazer a sua técnica num contra-ataque sozinho, no ataque de nível 3, utilizando o seu lobo para conseguir parar, para conseguir ultrapassar o goleiro do Iraque, que utiliza a sua barreira de Gaia, mas novamente não é suficiente. O Fubuki novamente consegue vencer o goleiro da seleção do Iraque e com isso ele acaba marcando mais um gol que pode colocar a seleção do Iraque, da Nova Zelândia, na próxima fase. Nesse momento a equipe da Nova Zelândia vai tentar apenas manter a posse de bola, já que eles não precisam correr atrás do placar, por mais que eles precisem tomar um pouquinho de cuidado, porque se eles perderem a bola de forma boba, pode acontecer deles tomarem contra-ataque. E como sabemos, o goleiro da Nova Zelândia, por mais que esteja feito algumas defesas, não é um goleiro que passa tanta confiança assim. Ou seja, a Nova Zelândia tem que tomar cuidado, que não pode dar espaço para a seleção do Iraque, porque senão eles podem virar o jogo também com certa facilidade. E o jogador do Iraque vem descendo, utilizando a sua técnica, e vai ser uma técnica de muito longe, o corte ogro. Por mais que a seleção da Nova Zelândia esteja com 2 gols, tomar um gol aqui seria muito ruim, utilizando a sua barreira de cristal. O goleiro da Nova Zelândia consegue fazer uma belíssima defesa. Com isso eles já podem iniciar um contra-ataque, tentando o máximo. O Fubuki já vai inverter a bola, mas ele não consegue ser rápido o suficiente. Com o Photon cintilante, eles acabam roubando novamente a bola. A equipe da Nova Zelândia está em maus lençóis. Se acontecer um chute nível 3 aqui, eles estão completamente ferrados nessa situação. Mas acaba que apenas um chute de nível 2 é desferido contra a sua baliza. Eles vão novamente tentar parar com a barreira de cristal, mas ninguém sabe se nesse momento a barreira de cristal vai conseguir parar um chute desse, já que estava para lá do meio de campo. E novamente o goleiro da Nova Zelândia mostra que podem confiar com ele, por mais que ele não seja um goleiro tão incrível, ele ainda assim tem as suas habilidades e não vai tomar um gol de qualquer lugar. Ele se mostra ser um goleiro, pelo menos, que dá para colocar uma confiança em certos momentos. O Fubuki novamente vem com sua técnica de nível 3. Se não houver parada, vai ser outro gol da equipe da Nova Zelândia. O Iraque está muito ferrado com isso. Eles pegaram o pior oponente possível para eles, que é um oponente que tem um contra-ataque muito rápido. Mas a barreira de Gaia dessa vez ganha da técnica do Fubuki. Que jogada incrível! Ele conseguiu parar o lobo legendário do Fubuki apenas com sua técnica.
Por mais que eles não tenham conseguido conectar o contra-ataque, eles vão tentar novamente. Dessa vez eles vão tentar com a técnica do jogador, que ele acaba não conseguindo finalizar a tempo. Um grande vacilo. Nesse momento o jogo acaba se prendendo muito no meio de campo, porque nem os jogadores da Nova Zelândia conseguem passar e nem os jogadores do Iraque conseguem fazer nada de tão importante. Eles ainda se tentam manter o máximo do toque de bola. Por mais que esteja faltando pouco tempo, eles não podem vacilar, não podem se dar a vencer. Tem que buscar até o último momento mais um gol. E é isso que eles vão buscar com a técnica do jogador da Nova Zelândia, o disparo de balista. Novamente eles vão tentar um confronto contra a barreira de Gaia. Mas será que dessa vez a barreira de Gaia vai conseguir parar essa técnica? E novamente a barreira de Gaia para essa técnica. Nesse momento a barreira de Gaia está se mostrando uma técnica bem consolidada. Pena que não foi uma técnica tão boa desde o começo do jogo. Se ela tivesse conseguido parar mais alguns chutes, talvez o resultado tivesse 2-2 ou talvez até apenas 2-1 para a equipe do Iraque. Com isso, a equipe da Nova Zelândia poderia ainda... Bom, a equipe da Nova Zelândia acaba ativando novamente um Buster sem querer, por causa que os controles são muito perto um do outro, por mais que nesse momento o chute ainda foi deixado acontecer por conta disso, já que não poderia ser impedido nessa situação. Com uma técnica que conseguiu se juntar com outra técnica, agora o goleiro da Nova Zelândia tem um trabalho muito grande pela sua frente, que, vamos ser sinceros, já era esperado, não tinha muito que o goleiro pudesse fazer. Foi uma técnica muito forte. Dois jogadores combinaram uma ótima técnica, mas não dava mais tempo de nada. A equipe da Nova Zelândia consegue a vitória. Com isso, eles acabam se classificando para a próxima fase. A equipe do Iraque acaba ficando pelo caminho. Bom, gente, vai ficando por aqui a partida de hoje. Espero que vocês tenham gostado e fiquem até a próxima.